A gente acompanha muito a política, os debates, as discussões, mas o que pouca gente sabe é que por trás de tudo isso existe um verdadeiro manual de regras. É ele que dita a vida e o mandato de um deputado federal. E é exatamente nesse manual que a gente vai mergulhar agora. Então, a pergunta é essa. Para além dos discursos, quais são as regras do jogo? O que define os deveres, os direitos e, claro, as consequências para um parlamentar? Vamos entender como as coisas funcionam por dentro. O nosso caminho vai ser este aqui, ó. A gente começa com a descrição do cargo, depois vê as regras de presença, aí explora os poderes e o que é proibido, entende como se perde o mandato e, para fechar, quem entra no lugar. Vamos lá, então. Seção 1. A descrição do cargo. Afinal, o que o regimento interno diz que são as funções essenciais de um deputado? O artigo 226 é basicamente a descrição da vaga. E o trabalho vai muito, mas muito além de só discursar. Inclui propor e votar leis, fiscalizar o governo pedindo informações, ralar nas comissões e, claro, representar o interesse público. Esses são os pilares da função. Agora vamos para a seção 2, batendo o ponto. Essa é a parte prática, sabe? As regras do dia a dia sobre frequência e licenças. O artigo 227 não deixa dúvida. É como no emprego qualquer, a presença é registrada e controlada. Seja por um sistema eletrônico ou na lista de chamada, o comparecimento nas sessões e nas comissões é uma obrigação fundamental do mandato. E se o deputado precisar se ausentar? Aí entra a tal da licença, que está lá no artigo 235. Pense nela como um afastamento formal. Pode ser por vários motivos, como uma missão oficial, por questões de saúde, ou até para assumir um cargo de ministro de Estado, por exemplo. E olha que legal como o regimento vai se adaptando. O artigo 227-A, por exemplo, garante que deputadas grávidas possam participar e votar de forma remota. Isso assegura a continuidade do trabalho e mostra uma clara modernização das regras. É bem importante, né? Chegamos na seção 3 e aqui a gente entra numa tensão fundamental do mandato. De um lado, as grandes proteções que os deputados têm e do outro, as regras bem estritas sobre o que eles não podem fazer de jeito nenhum. Essa tabela mostra bem essa dualidade. De um lado tem o escudo das imunidades lá do artigo 231, isso quer dizer que eles são invioláveis por opiniões e votos e só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Mas do outro lado tem as linhas vermelhas, proibições bem rígidas para evitar conflito de interesses, como ter contratos com o governo. É um equilíbrio claro entre poder e responsabilidade. Seção 4. Agora o assunto fica bem sério. A gente vai ver as condições que podem levar um deputado a ser destituído do seu cargo. É a consequência máxima. E o artigo 240 não deixa espaço para achismo, não. Os motivos são bem definidos, vão desde quebra de decoro ou uma condenação criminal até algo bem prático, como faltar a mais de um terço das sessões. Ou seja, as regras estabelecem consequências bem sérias para infrações igualmente sérias. E o processo de cassação também não é feito de qualquer jeito. Ele tem um rito bem claro. Tudo começa com uma acusação formal. Aí o deputado tem direito à defesa, uma comissão investiga o caso e, no final, a decisão é tomada em votação aberta no plenário. É um processo bem estruturado. Bom, para fechar, vamos para a nossa última sessão. Como é que o regimento garante que a representação continue, mesmo quando uma cadeira fica vaga? Os artigos 238 e 241 detalham um processo bem direto e rápido. Quando uma vaga surge, não importa o motivo, a mesa da Câmara tem só 48 horas para convocar o suplente. O mesmo vale para licenças mais longas, acima de 120 dias. A regra garante que a representação popular nunca seja interrompida. No fim, entender essas regras vai além da simples curiosidade. Elas mostram que um conjunto detalhado de procedimentos, com direitos, deveres e consequências, é um mecanismo essencial para a prestação de contas e para a estabilidade da própria democracia. Fica aí a reflexão.